Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafael. Hoje eu quero contar um pouco da minha história para você. Bom, nos últimos 10 anos eu venho me desenvolvendo. Já fiz alguns cursos como coaching e outros cursos de desenvolvimento pessoal. E também sou cristão. Bom, nesses últimos 10 anos também tive meu próprio negócio. Com 21 anos, com 22 anos, perdão, eu abri o meu próprio negócio, que foi uma sorveteria. Já tive duas sorveterias ao mesmo tempo também. O primeiro negócio foi bom, teve um resultado fantástico, no qual eu e minha esposa, sou casado, abrimos um segundo negócio. Então, durante esses 10 anos, eu já passei por empreendedorismo, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de comunicação. Então foram fundamentais também para eu chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu moro em Toronto, estou aqui fazendo um curso teológico, estou fazendo uma faculdade de teologia, Canadá Christian College, e já fiz um intercâmbio antes também para a Irlanda. E essa é um pouquinho da minha trajetória, mas não pense que foi sempre assim, tá? No começo eu lembro que eu tinha muita dificuldade para me comunicar, tinha muita dificuldade para me colocar em circunstâncias que me tiravam da minha zona de conforto. Eu tinha muito medo, era muito vergonhoso. Eu sempre senti que tinha algo a mais para minha vida, desde da minha adolescência. Porém, um medo, uma dificuldade, uma falta também de ser mentoreado, uma falta de ter pessoas certas ao meu redor na época da adolescência, fez com que, um pouco de rebeldia também, fez com que eu me perdesse um pouco. Aí quando eu entrei na idade que para mim foi bem séria, né, nos meus 19, 20 anos, eu decidi que eu queria mudar. Então, assim, também tem um problema que é chamado hiperidrose. Não sei se você conhece sobre esse problema. Esse problema faz com que a pessoa que tenha sue muito em excesso. Então, a gente, para se colocar em situações, circunstâncias em qual exige você se socializar com outras pessoas ou, por exemplo, entrevista de emprego, eu sempre sofria em entrevista de emprego, eu sempre sofria em falar em público, outras coisas que me colocavam assim em holofote, vamos dizer assim. As pessoas iam estar olhando para mim enquanto eu estava fazendo algo, falando ou fazendo algo. E aí eu começava a suar muito, isso me gerava, né, pode gerar um trauma. Muitas pessoas elas têm traumas com essa doença, elas se isolam, elas não se colocam à prova de lugares que vão fazer com que elas sejam destaque, aquilo e isso. Muitas pessoas desenvolvem problemas psicológicos, né? Já ouvi casos de pessoas que tentam se matar por causa de uma simples doença de suar. Porém, falando assim, parece ser muito simples, mas para quem tem uma doença dessa, é muito constrangedora, né? A gente se sente constrangido. Quantas vezes que entrevista de emprego ou alguma coisa de falar em público começava a suar assim e a gente fica pensando, quem tem, nossa, o que eles vão pensar? Vão pensar que eu tô super nervoso. E na verdade a gente até tá, mas assim, todo mundo quase fica, né? Quase todo mundo fica nervoso em fazer algo que tá fora da zona de conforto. A questão é que pra gente parece que fica ao triplo ou mais, porque como a gente sua e a gente acaba ficando mais constrangido com isso. Aí a questão é essa, dessa doença que eu atravessei. Então assim, a minha história ela é uma história de muito esforço. Eu me esforcei muito para chegar aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou avançando, caminhando. Eu ainda estou no meio da minha jornada ainda. A visão que Deus me deu, ela é uma visão maior e eu ainda estou no meio dela. E vai exigir muito mais esforço, vai exigir muito mais de mim, dedicação, sempre vai existir. A questão é que eu nunca deixei o medo, nunca deixei as dificuldades, os problemas falarem mais alto do que a minha vontade de avançar para onde Deus prometeu para minha vida, né? O empreendedorismo foi algo muito forte para mim. Aos 21 anos, 22 anos, eu estava abrindo o meu primeiro negócio e trabalhando muito.
E aquela coisa assim, eu fui rodeado, minha família é uma família de empreendedores, eu sempre vi muito isso nos meus tios. Meu pai já abriu uma locadora, então assim, eu já acompanhei muito essa questão de meus familiares abrindo o próprio negócio e se darem bem. Eu via que o mercado tradicional era um mercado que exigia aquela coisa, faculdade, estudar isso, aquilo, e assim, nunca me atraiu os olhos para muito para isso, sabe? Apesar de eu ter estudado, fiz a faculdade, eu larguei a faculdade de engenharia para poder abrir o próprio negócio, eu tinha bolsa, o curso custava em torno de 1.200, R$ 1.500, eu tinha bolsa na época, eu pagava 500, se eu não me engano, e eu abri mão, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Engenharia civil, fiz mecatrônica antes, 2 anos de curso técnico, fui para engenharia civil e eu vi que aquilo não era tanto o que eu estava buscando, no tanto que eu já tinha recebido feedbacks na mecatrônica, né, o professor falando, Rafael, cara, vai, termina o curso, depois você vai para uma área administrativa, uma área de comércio, de vendas, aquilo. E sempre quando tinha palestras na escola, eu gostava de participar. Eu gostava de participar das palestras, coisas de empreendedorismo. Então eu já tinha algo, uma tendência que vinha da família, de mim. Então eu abri mão da faculdade para poder, na época eu lembro que eu pensei assim, cara, esses R$ 500 eu vou investir no próprio negócio. Tudo bem, porque tem R$ 500, mas aí tem os livros, aí tem a passagem, né, de ônibus. Eu ia de ônibus ou de moto, não lembro. Acho que eu ia de ônibus. Então assim, tem mais custos, né, no tempo. Eu queria investir tudo no negócio, eu queria investir meu tempo, dinheiro, para poder dar certo. Eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, que era ter o meu próprio negócio. Então assim, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu sempre encarei, e eu encaro ainda. Eu ainda tenho o problema da questão do hiperidrose, eu ainda tenho alguns desafios, sempre vou ter, e a questão é a gente se pôr à prova e falar assim, não, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer anyway, né? A gente fala aqui no inglês. Hoje eu falo inglês, que também foi algo que no começo eu lembro quantas aulas de inglês que eu tava na aula, em grupo, e assim, começava a falar inglês e se sentia, sabe, ficava com vergonha, começava a suar e aí falava, caraca, meu, que vergonha que tá. Às vezes eu dava uma pausa, ia pro banheiro, limpava o rosto, aquilo, jogava uma água, a mão, né? E depois voltava pra aula. Então assim, a questão é, eu vou deixar as dificuldades me parar? Não, não vou. Você não deve deixar, você não tem que deixar. Com certeza vão ter desafios. O que me fez, o que me trouxe aonde eu estou hoje, morando em Toronto, Canadá, fazendo uma faculdade teológica, tive meu próprio negócio, participei de cursos de desenvolvimento pessoal em Londres, Dublin, fui para Paris, alguns países na Europa, morei na Europa 1 ano e meio. Tudo isso foi essa questão de eu não deixar me parar para os desafios que vêm na minha vida, né? Então é muito importante essa questão de você fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Quando Deus te dá um sonho, você tem um sonho no coração, você tem as promessas de Deus na sua vida, você sabe que o que você tem que fazer. Muitas das vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, o problema é que a gente fica procrastinando, a gente deixa o medo falar mais alto, a gente deixa baixa, né, a autoestima. Então tem muita coisa que acaba atrapalhando a gente, e quando a gente deixa essas coisas falarem mais alto e não fazemos nada, esse é aí que é o problema, aí que mora o perigo. A questão é você fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer, eu tô com vergonha, eu tô suando, vou fazer de qualquer jeito, eu tô com medo, vou fazer de qualquer jeito. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que é o que tem muita vontade, Deus falou que ia fazer e eu vou dar um passo de fé, eu vou fazer de qualquer jeito. E é assim que as coisas acontecem. Posso te falar que Deus se agrada de quando nós tomamos um passo de fé sem saber o que vai ser, mas acreditando 100% que vai acontecer. Deus se agrada em coisas, em fés, em pessoas que têm uma fé dessa. Eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz, não é a primeira vez, não é a segunda. Foi com negócio, foi com a primeira viagem internacional.
A segunda agora, Deus abriu a porta de uma maneira, né, fantástica, incrível, coisas assim de Deus mesmo. Então, essa é a minha história. Fui criado com os avós, tá? Meus pais são pais separados, eu não vim de uma família que é uma família rica, meus avós não são ricos, meu avô é falecido, mas faleceu depois de que eu estava grande. Eu tive exemplos por perto, que são tios, tias, são pessoas que frequentavam a casa da minha avó e do meu avô, que para mim eu olhava aquilo e via muito como exemplo. E apesar de eu não ter buscado um mentor na época que eu era jovem, aquilo tudo, meu avô sempre falou para mim, mesmo que quando eu queria e não queria escutar, fazia efeito, né? Ele falava: Rafael, junta dinheiro, trabalha bastante para você ser alguém na vida, aquilo, isso. E contava as histórias do meu tio, meus familiares, né? Minha tia chegou a aparecer na televisão, eu lembro que minha tia ligava para mim assim: Rafael, eu vou aparecer na televisão hoje. Minha família deu muito certo no mercado de celulares e de linhas telefônicas. Na época que lançou as linhas telefônicas, eles deram muito certo, compraram, venderam, e depois com o celular. E aí, então, assim, minha tia chegava a aparecer em comerciais, e ela falava, né, liga lá para dar audiência, aquilo. E muito show. Isso para mim impactou de uma maneira inconsciente, e eu fui buscando isso, né? Então, o que eu quero, a minha história é basicamente essa, é uma história de muito esforço. Então, o esforço, ele gera resultado, né? Consistência, perseverança, foi muita perseverança. Eu sempre fui um cara perseverante. Quando eu quero algo, eu vou acredito nisso, e vai dar certo, e vai acontecer, e Deus abre as portas, e assim, Deus tem realizado os sonhos do meu coração de uma maneira espetacular. Claro que no tempo dele, né, no tempo... Hoje, às vezes eu olho para trás, eu falo assim: caraca, eu queria ter essa mesma mentalidade com os 20, essa mentalidade dos 30, mas eu não estava preparado ainda. Existe um processo para a gente ter um certo tipo de mentalidade. Agora, quando você tem alguém, ou pode encurtar esse processo, isso é fantástico. Aos meus 20 anos eu decidi que eu ia me rodear de pessoas certas, e isso fez com que eu pudesse chegar mais longe. Eu comecei a buscar, aos 20 anos eu comecei a buscar a igreja, eu estava desviado, eu estava afastado da igreja. Então aos 20 anos eu comecei a buscar novamente a Deus, comecei a me envolver com pessoas que estavam também buscando a Deus, pessoas no ramo empresarial. Então isso é muito importante, isso adianta muito a sua vida, sem você perceber. Quando você se envolve, quando essas pessoas trazem algumas expertises, algumas ideias, coisas que fazem a sua vida ir para um novo nível. Então isso é importante. A minha história é essa, a minha história é uma história de uma pessoa que não nasceu num berço de ouro. A minha história é uma história de uma pessoa que tem uma doença considerável, uma doença de suar em excesso. De repente, se você me conhece, você já sabe disso. Tive muita vergonha de dar a mão, de cumprimentar, de fazer as coisas, e eu sempre falei assim: quer saber, eu vou dar a mão mesmo. E ficava com vergonha, ainda fico. Ainda tenho, né? Às vezes eu já fiz a cirurgia, tudo, mas não deu recompensatório em outros lugares, e diminuiu um pouco. Às vezes eu tento passar algum produto ou outro, mas é algo que é do meu corpo, é algo que não tem muito o que eu fazer. Não vim no berço de ouro e consegui chegar em lugares que muitas vezes eu não imaginava que eu até ia chegar, né? Que é viver fora do país, que é falar uma segunda língua, ter uma faculdade. Eu fiz minha pós-graduação, como eu falei para vocês, hoje estou fazendo a teologia, e assim, vivendo algo diferente, uma cultura diferente. Isso tudo são projetos que Deus tem para minha vida, teve para minha vida, e eu tive que buscar muito isso, eu tive que batalhar muito para isso. Então para você que não me conhece, esse sou eu. Sou um cara que se esforça muito, mais do que o normal, até mesmo pela questão, né, como eu falei para vocês. Então,
busco, me sacrifiquei muitas coisas, sacrifiquei muitas coisas também. Dos 20 aos 30, eu sacrifiquei muitas coisas, de querer, de sair, de gastar dinheiro com outras coisas. Eu sempre investi em conhecimento. Dos meus 20 aos 30 são 10 anos investindo em conhecimento, em experiências diferentes. Cursos de desenvolvimento, palestras, eu fui, paguei cursos caros. Quando investimos dinheiro para fazer um intercâmbio, para conhecer outros países, para participar de seminário em outros países. Então, assim, se eu tivesse dinheiro para trocar de carro, eu preferi ou fazer a viagem que ia me dar uma experiência, que me ia trazer um conhecimento diferente. Eu sempre preferi ganhar o conhecimento, investir no conhecimento, do que às vezes investir num bem material, algo que eu considero muito como um passivo, né? Algo que não vai mudar tanto, que é mais, por exemplo, um carro, algumas coisas materiais que não vão trazer tanto benefício. Então eu sempre dei mais prioridade a isso, ao meu crescimento, a me conhecer, a buscar ser mais, ser uma pessoa melhor para mim, para aqueles que estão ao meu redor, do que a busca por material mesmo em si. Claro que a gente quer sim ter uma situação confortável, busca. Eu também sempre peguei e investi, tenho essa condição aqui, ou eu adquiro algo, ou eu faço investimento no negócio, na empresa, num segundo negócio, num terceiro negócio, né? Cheguei aí para a terceira sorveteria e acabou que a gente decidiu que não era melhor não, a gente vendeu tudo, né? Então assim, eu sempre busquei fazer esses tipos de investimento em conhecimento, negócios, e isso faz muita diferença. Então, basicamente essa é a minha história. Um cara que saiu meio que do nada, e hoje eu fico orgulhoso do que Deus tem feito na minha vida, e eu sei que é pela mão dele. Eu já tenho total entendimento. Algumas vezes eu até achei que era pela minha mão, mas hoje eu tenho total entendimento que é a mão de Deus abrindo as portas, dando sabedoria, usando, fazendo as coisas no tempo dele, preparando, e que você possa ser edificado com a minha história, que a minha história te sirva para alguma coisa, para melhorar alguma coisa na sua vida, que a minha doença hiperidrose, que a minha fraqueza seja fortaleza para você, e que Deus te abençoe, te guarde. É muito bom ter você aqui. Se você gostou, deixa um subscribe aí no canal, né? Se você quer deixar uma mensagem, fica à vontade, deixa uma mensagem, pode me perguntar o que você quiser. Deus abençoe você e a gente se vê por aqui.